Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a caixa torácica. Lembrando que a gente ainda está falando do esqueleto axial. O esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio, como a gente já viu na aula anterior. Nessa aula nós vamos ver os ossos da caixa torácica e na próxima aula nós vamos ver os ossos da coluna vertebral, e aí a gente fecha o esqueleto axial e partimos para o esqueleto apendicular. Então aqui, como vocês podem ver, nós estamos visualizando a caixa torácica. Tudo isso aqui é a caixa torácica. Vou dar um giro de 360 graus. Então a caixa torácica é formada pelo osso externo, aqui acompanha comigo, pelo osso externo, pelas costelas e pela coluna torácica. A caixa torácica é formada pelo osso externo, costelas e coluna torácica, ok? Primeiro vamos ver o osso externo. O osso externo é todo esse osso selecionado em azul. Esse é o osso externo. E o externo, ele tem três partes. Ele é dividido em três partes, certo? Então, primeiro que a gente tem que entender que o externo é esse osso do meio do nosso peito aqui. Esse é o osso externo, esse osso que está selecionado inteiro aqui por azul. E ele é dividido em três partes. Quais são as partes? Primeiro, vou apagar esse daqui. O externo é dividido em três partes. A primeira parte é chamada de manúbrio. Exatamente como está aqui. Manúbrio, a primeira parte é chamada de manúbrio. O manúbrio, eu vou tirar de azul aqui o externo. O manúbrio é essa primeira parte aqui, essa parte superior do externo. Essa parte é chamada de manúbrio, essa parte superior do externo. A segunda parte do externo é chamada de corpo do externo. Então a segunda parte é chamada de corpo do externo. Lembrando que nós estamos falando do externo. Então a primeira parte é chamada de manúbrio, essa que nós vimos em azul, e a segunda parte é chamada de corpo do externo. O corpo do externo é essa parte aqui, que eu acabei de selecionar em azul. Então a gente aqui em cima selecionei o manúbrio, e essa parte do meio, que é a maior parte, é chamada de corpo do externo. E a terceira e última parte é o processo xifoide. Então, o externo é dividido nessas partes. A gente tem o manúbrio, corpo do externo e processo xifoide. O processo xifoide é esse processo pequenininho aqui, ó. Dá um zoom nele aqui, ó. Isso aqui é o processo xifoide. Então, o externo, ele é formado, ele é a união, né, na verdade, do manúbrio, corpo do externo e processo xifoide. Então, o externo, ele é dividido nessas três partes. O próximo osso que a gente vai ver, que forma a caixa torácica, a gente já viu o externo, são as costelas. E as costelas, elas são divididas em três. Então a gente tem três tipos de costela no nosso corpo, tá? Então as costelas são divididas em três. O primeiro tipo de costela são chamadas de verdadeiras. Ok? Então as costelas são divididas em três e o primeiro tipo de costelas são chamadas de verdadeiras. Primeiro nós temos que entender quantas costelas nós temos. Nós temos 12 pares de costelas. O que isso significa? Que a gente tem 12 costelas do lado esquerdo e 12 costelas do lado direito. No total são 24 unidades de costela. Mas a gente fala, na maioria dos casos, 12 pares de costela, que significa isso que eu acabei de falar. 12 costelas de um lado, 12 costelas do outro. Isso significa 12 pares de costela. E entre esses 12 pares, nós temos três tipos de costela. Os primeiros tipos que a gente vai ver aqui são as verdadeiras, certo? As verdadeiras, nós possuímos 7 pares. Então, desses 12 pares, 7 pares são chamadas de verdadeiras. Então, acompanhe aqui comigo. Aqui eu tenho as costelas aqui na lateral. Lembrando que a gente tem 12 pares, ou seja, 12 de cada lado. Aqui eu selecionei todas as costelas, certo? E a gente viu que as costelas são divididas em três tipos. O
primeiro tipo são chamadas de costelas verdadeiras. Por que elas têm esse nome, costelas verdadeiras? Porque, eu vou colocar aqui, pois elas se articulam diretamente ao externo. Então elas são chamadas de verdadeiras, pois elas se articulam diretamente ao externo. Nós temos 12 pares no total, verdadeiras são 7 pares, e elas têm esse nome de verdadeiras, pois elas se articulam diretamente ao externo. Agora vamos visualizar aqui, direto no software. Então nós vemos que temos 12 pares, e as primeiras 7 são verdadeiras. Então as primeiras 7 são essas. Do outro lado também é a mesma coisa, vou mostrar só de um lado. Elas são chamadas de verdadeiras, pois elas se articulam diretamente ao externo. O que isso significa? Que elas se conectam, que elas tocam diretamente ao externo. Vamos visualizar aqui mais de perto. A primeira toca diretamente ao externo. Ó. O externo aqui, ó. O externo é tudo isso aqui, lembra? Então a primeira toca, a segunda também, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Por isso são chamadas de costelas verdadeiras. E a oitava costela, ela toca diretamente o externo? Não, a oitava é essa daqui. Ela não toca, percebe que ela não vai diretamente para o externo. Então o primeiro tipo de costela são as verdadeiras. O segundo tipo de costelas são as costelas falsas. E as costelas falsas são 3 pares. E elas têm esse nome, que é ao contrário das verdadeiras, que as verdadeiras tocam diretamente, se articulam, se conectam diretamente ao externo. As falsas são 3 pares, elas não se articulam diretamente ao externo. Vou colocar aqui melhor. Elas se articulam com a costela de cima. Então, as falsas têm esse nome porque elas não se articulam diretamente ao externo e se articulam com a costela de cima. Então aqui a gente já viu as verdadeiras, que são 7 pares, ou seja, 7 desse lado, 7 do outro, são as verdadeiras. A primeira costela falsa é essa aqui, ó. A oitava costela é essa costela aqui. Percebe que ela não vai direto para o externo? Ela não vai para cá? Ela se articula com qual? Com essa costela de cima aqui, ó. Essa é a primeira falsa. Percebe que ela se articula com a costela de cima, ela se conecta com a costela de cima. E são 3, essa é a primeira. A segunda, a mesma coisa, ó, vai para a costela de cima. E a terceira, a mesma coisa, vai para a costela de cima. Por isso são chamadas de costelas falsas, pois elas não se articulam diretamente ao externo e se articulam com a costela de cima. O terceiro tipo de costela, qual é o nome? O terceiro tipo é chamado de costela flutuantes. Então, as flutuantes, já que a gente tem 7 pares verdadeiras e 3 falsas, totalizando 10 pares, faltam quantos pares? 2 pares. Então, as flutuantes, nós temos 2 pares de flutuantes. E elas têm esse nome de flutuantes, pois se articulam com apenas na coluna torácica. Então, elas têm esse nome, pois se articulam apenas na coluna torácica. Vamos lá. Então, essas 3 aqui são as 3 falsas. E faltou 2, que são essas. As costelas flutuantes. Percebe que na parte anterior aqui, na parte da frente, ela não se articula com nenhuma costela. Agora, na parte posterior, elas se articulam com a coluna torácica. Por isso que são chamadas de costelas flutuantes. Então, a gente viu que as costelas verdadeiras são 7 pares, as costelas falsas são 3 pares e as flutuantes são 2 pares, totalizando no total 12 pares de costelas. Qual é o próximo osso que a gente tem que estudar na caixa torácica? Lembrando que ela é formada pelo externo, costelas e coluna torácica. A coluna torácica eu vou abordar ela completa na próxima aula, que é a aula de coluna vertebral. Mas o que você tem que entender primeiramente? Já que nós temos 12 pares de costelas e as costelas
são 12 pares, posteriormente nós temos também 12 vértebras torácicas, porque as vértebras, todas elas são articuladas com as costelas, certo? Na parte posterior, todas as vértebras se articulam com as costelas, e as costelas, vice-versa, né, se articulam com as vértebras torácicas. Então nós possuímos 12 vértebras torácicas. Mas na próxima aula nós vamos abordar completamente a coluna vertebral.